você? Eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje nós iremos passar por 3 sinais que mostram a presença de Deus na sua vida. De antemão, já quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também comentar se esse vídeo falar com você. Iremos passar aqui por 3 sinais com base na própria palavra de Deus. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, já pegue ela e já deixe ela com você aí, que nós iremos explorar alguns versículos da Bíblia. Caso você não tiver, pode ficar tranquilo que eu vou deixar exibindo aqui na tela. Amém? O primeiro sinal claro da presença de Deus na nossa vida é a paz em meio ao caos. Eu vou deixar aqui passando aqui na tela agora o versículo de Filipenses 4:7, que diz o seguinte: então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Sabe quando tudo parece que está desmoronando, as coisas estão acontecendo simultaneamente ali, é estresse, é problema em casa, na família, no trabalho, na escola, porém nós temos uma certeza de que tudo vai se resolver. Por dentro nós temos uma paz, uma tranquilidade para resolver. Isso é um sinal claro da presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes essa paz ela virá justamente nesses momentos de maior turbulência, aonde o próprio Deus está testificando ali que Ele está conosco. Tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós passaremos também por dificuldades, desafios, mas todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Um exemplo claro para contextualizar é a história de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e em momento algum ele hesitou ou adorou a imagem do rei que ele tinha sido imposta, porém ele ainda adorou ainda mais o nosso Senhor. O Senhor não livrou ele da situação, mas o Senhor livrou ele no meio da situação. E é isso que o Senhor muitas vezes quer fazer conosco. Desafios, dificuldades, muitas das vezes vai colocar a nossa fé em prova para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho. O processo que você pode estar passando hoje talvez seja o Senhor preparando para te colocar num lugar ainda maior. E as coisas de Deus têm começo, meio e fim. Então esse processo ele tem data de validade para terminar. Você toma posse dessa palavra? O segundo sinal que nós iremos explorar agora é a transformação silenciosa. Para contextualizar, o texto que nós iremos ler está lá em 2 Coríntios 5:17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sabe aquele pecado de estimação que te prendia e hoje já não prende mais? Aquelas pessoas que hoje vêm falar: nossa, você está diferente, o que está acontecendo com você? Você não responde mais como você respondia, você não é mais grosso como você era, mudou para melhor. Isso é um outro sinal claro da presença de Deus na nossa vida, uma transformação silenciosa. Deus trabalha em nós de dentro para fora. E à medida que Ele vai nos aperfeiçoando e nós vamos dando permissão para o Senhor trabalhar na nossa vida, Ele vai transformando o nosso caráter, mudando a imagem de Jesus. Um exemplo claro dessa transformação a gente pode tomar com base em Pedro. Pedro é uma pessoa com temperamento totalmente explosivo. Pedro falava sem pensar, impulsivo muitas das vezes. Porém, quando Jesus o chamou para ele ser pescador de homens, ele começou a caminhar com Jesus. Aquilo começou a mudar o interior dele e aos poucos, não foi da noite para o dia, o próprio Senhor estava ao lado dele e foi sendo transformado. E antes que Pedro tinha esse caráter totalmente explosivo, ele mudou. Mais tarde se levantou para pregar a palavra de Deus, espalhar o evangelho. Se essa palavra estiver falando com você, deixe nos comentários o que o Senhor tem ministrado no seu coração. Antes de irmos para o terceiro sinal, já quero te deixar um convite. Se ainda você não tem nenhum lugar para congregar, está procurando um lugar de comunhão para crescimento na fé, ter uma comunidade de irmãos que estão na mesma caminhada que você, a Ibaú pode ser a sua casa. Vou deixar mais detalhes na descrição. O terceiro sinal claro da presença de Deus na nossa vida é o chamado para o relacionamento. E muitas das vezes esse é o mais ignorado. Sabe quando de uma hora para outra você começa a sentir aquela fome, aquele desejo pela palavra, de se aprofundar, de conhecer mais sobre Deus? Saiba que isso não é comum. Para não ficar apenas nas minhas palavras, nós iremos agora ler o livro de Apocalipse 3:20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse sentimento não é culpa, não é peso, mas sim o próprio Senhor te chamando para um relacionamento. E isso é uma das melhores fases que a gente pode ter, esse chamado para o relacionamento,
E é uma fome que à medida que você se alimenta, você quer mais e mais. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela nos sacia. Desde o Jardim do Éden, Deus ele descia na viração do dia para ter esse momento de comunhão. O segundo Adão nos trouxe a oportunidade de nos reconectarmos ao Pai. Então você imagina hoje você ter pleno acesso à presença de Deus, o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. Então aceita esse chamado para esse relacionamento, se aprofunde mais na palavra de Deus. O primeiro sinal que a gente passou por aqui foi a paz em meio ao caos. Se você está sentindo essa tranquilidade, saiba que o Senhor está trabalhando na sua vida. Se você está passando por esse processo de uma transformação silenciosa através desse chamado. E o terceiro sinal que a gente explorou aqui, o chamado para o relacionamento. Saiba que dentro desses 3 sinais e apenas alguns de muitos outros que testifica que o Senhor está na nossa vida. Se você ainda hoje não sente a presença de Deus, desses 3 tópicos que a gente passou aqui, nenhum deles você se identificou, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor pode vir sim habitar na sua vida. Basta você tomar uma decisão e se posicionar e aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Shalom, até o próximo vídeo.